Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês da importância de você investir em ferramentas para o seu trabalho do dia a dia, né? Eu venho falando para vocês aqui ao longo dos vídeos que eu não tinha osciloscópio, eu acabei comprando um osciloscópio portátil, não é um osciloscópio profissional, uma vez que esses aparelhos eles não são baratos, né? Então eu comprei um osciloscópio portátil. Funciona muito bem, tem me ajudado muito aqui. E eu vou mostrar para vocês hoje o conserto de uma placa T-Con, de uma TV Samsung, com o uso do osciloscópio, né? Para você ver como uma ferramenta faz muita diferença na sua bancada, no seu dia a dia. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou procurar fazer o vídeo pausadamente, mostrar para vocês como que usa o aparelho, né? Eu ainda estou aprendendo a usar o aparelho, não sou expert. O aparelho chegou para mim faz poucas semanas e eu ainda estou descobrindo as suas utilidades e como utilizar realmente esse aparelho de forma eficaz, né? E que vai te trazer aí muitos benefícios, né, na nossa bancada. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem do vídeo e curtam o vídeo, comentem o vídeo, tá bom? Vou fazer esse vídeo para vocês, mostrando aí mais uma dica de conserto de aparelhos de TV LCD. Vamos lá, gente. A primeira tensão que nós vamos medir é a tensão de entrada que está aqui nesse fusível na T-Con, ok? Deixa eu ver se eu posiciono o osciloscópio para vocês verem. Esse aqui é um fusível que está me dizendo aqui que ele suporta uma tensão até de 125 volts e 3 amperes, ok? Isso não é interessante para a gente sabe que essa tensão que a gente vai encontrar aqui é uma tensão de 12 volts, ok? Vamos lá, então para a gente medir o nosso fusível, eu vou ligar aqui o nosso osciloscópio, tá? E vou ajustar o nosso osciloscópio, tá bom? Ao ligar, ele veio aqui em X1 e 5 volts por divisão. Eu posso medir tranquilamente em 5 volts por divisão, tá? Uma vez que a gente vai medir uma tensão de 15 volts, ela vai subir 2 divisões e um pouquinho, tá bom? Mas como a gente vai medir só tensão DC, praticamente, eu vou deslocar um pouco o traço do osciloscópio para baixo. Eu vou colocar o traço mais ou menos aqui, tá ok? Para mim tá bom, tá suficiente. E eu vou diminuir um pouco o tempo. Deixa eu colocar aqui em 500 microsegundos, tá bom? Pronto, o osciloscópio aqui já está ajustado. Nós vamos agora ligar o aparelho para a gente medir a tensão de entrada do nosso fusível. Deixa eu preparar aqui, pegar aqui a nossa extensão. Vamos ligar aqui a nossa TV. A TV foi ligada. Vamos testar aqui na saída o nosso fusível, tá? Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem. Eu estou colocando aqui a ponta de prova na saída do fusível, tá bom? Dá para perceber aí que nós estamos colocando aqui na saída do fusível. E aqui no osciloscópio eu vou mostrar para vocês que nós temos 2.8 volts, ok? Então a nossa tensão ela está normal na entrada do nosso fusível, tá bom? Verificando também aqui na verdade eu estou testando na saída, tá? Aqui é na saída, aqui é na entrada, tá bom? Então, como eu já testei na saída, significa que o nosso fusível ele está ok, ele não está aberto. E que nós temos aqui uma tensão de 12.8 volts. A próxima tensão que nós vamos medir é a tensão de 1.2 volts. Então, para medir essa tensão, eu tenho que diminuir o volts diven do osciloscópio, tá bom, pessoal? Então aqui eu estou com 5 volts por divisão, eu vou diminuir para 500 milivolts por divisão, ok? E vou mostrar para vocês aqui, vou colocar a ponta de prova na tensão de 1.2 volts e
E vou mostrar para vocês aqui no osciloscópio que nós temos a tensão de 1,18 volts, que também está normal. A tensão que nós vamos medir é a tensão de AVDD. Então, para a gente medir essa tensão, aproximadamente eu devo ter aí de 10 a 12 volts, 15, eu não tenho bem certeza. Então eu vou mudar a configuração do osciloscópio, eu vou aumentar aqui para 2 volts por divisão e vou colocar a ponta de prova lá no ponto de teste, que é o ponto de AVDD. Então, voltando aqui para o nosso osciloscópio, nós temos uma tensão de 10,8 volts. A próxima tensão é a tensão de VCC, onde está escrito aí 3,3 volts, ok? Então, para medir essa tensão, nós vamos abaixar para 1 volt por divisão. 1 volt por divisão tá bom. Então, vou mostrar aqui para vocês, é o ponto que nós vamos medir, a tensão de VCC de 3,3 volts. E vou mostrar para vocês aqui no osciloscópio que essa tensão também está normal. Vou medir também essa tensão de 12 volts, que é a tensão de VIN. Para a gente medir essa tensão, eu vou ter que mudar a configuração do osciloscópio novamente e vou mudar para 5 volts por divisão. Vamos mudar para 5 volts por divisão. Aqui nós temos a tensão aí de VIN. Vamos colocar nossa ponta de prova aqui e dá aqui para a gente perceber que nós temos uma tensão de 11 volts. Vamos testar a tensão V1, que é de 31 volts. Para a gente fazer essa medida, nós temos que novamente modificar o nosso osciloscópio. Eu posso deixar em 5 volts por divisão, mas eu vou colocar aqui 10 volts por divisão. Ok, pessoal? E vamos colocar a nossa ponta de prova lá na tensão de V1. E vamos notar que essa tensão ela está ausente. É a única tensão que, em vez de ter 31, nós só temos 10 volts. Ok? E vamos ver de onde vem essa tensão. Então, bem, pessoal, essa tensão de 31 volts que está lá em V1, essa tensão ela é formada por esse transistor, o QD2, e por essa bobina. Ok? Então, nós devemos medir aqui na base desse transistor um PWM. Se não existir um PWM aqui na base desse transistor, não vai existir a tensão de 31 volts para alimentar os drives de coluna, para alimentar o display, tá bom? Então, entre o CI e o transistor, nós temos aqui um fusível, ok? Um resistor de 0 ohms. Se esse resistor abrir, esse PWM ele não vai existir aqui na base, o transistor não vai oscilar e não vai gerar PWM nessa bobina e não vamos ter a tensão de 31 volts aqui nessa linha, ok? Então, primeiramente você deve verificar essa linha. Se há algum capacitor em curto, se o transistor está em curto ou se esse resistor está aberto. No meu caso, eu já verifiquei o resistor, já verifiquei o transistor e não há curto na linha de 31 volts. O que está faltando é o PWM na base desse transistor. Nós não temos PWM na base desse transistor, tá bom? Eu vou ligar o aparelho e vou medir aqui, vocês vão ver que nós não temos PWM aqui na base desse transistor. Esse PWM aqui ele está em falta porque está faltando um PWM em outro circuito da mesma TECOM. Só vai existir PWM se todos os outros circuitos estiver funcionando. Se tiver algum circuito danificado, esse PWM aqui ele não vai existir. Tá bom, pessoal? Então vou mostrar para vocês de onde é que vem o PWM que vai alimentar a base desse transistor aqui, tá bom? E aqui eu já estou com a TV ligada e eu vou mostrar para vocês que nós não temos PWM na base desse transistor. Já estou com a ponta de prova aqui localizada
na base do nosso transistor, ou melhor, eu vou colocar aqui antes do nosso fusível, tá bom? Vou mostrar para vocês que nós não temos nenhum sinal de PWM. Eu estou ajustado com o osciloscópio por 5 volts por divisão e 10 microsegundos. E eu não tenho, milissegundos se eu não me engano, não entendo muito ainda dessa linguagem, mas eu não tenho PWM nessa linha. Então eu vou mostrar para vocês os outros indutores, tá bom? Nós vamos testar qual indutor não tem PWM. E aí nós vamos verificar esse circuito, por que está faltando esse PWM, para a gente poder reparar e voltar novamente a testar esse nosso transistor, né, o QD2, para ver se no gate dele vai aparecer o PWM e automaticamente gerar a tensão de 31 volts. Lá, vamos ver o PWM na bobina LD5, tá bom? De um lado eu vou ter uma tensão DC, do outro lado eu vou ter o PWM, então eu vou ter o PWM aqui deste lado, ok? Então vou mostrar para vocês o nosso PWM presente nesta bobina, na bobina LD5. Vamos testar agora a bobina, pessoal, LD3, que é a bobina que está logo ao lado, ok? Então já coloquei a nossa ponta de prova do nosso osciloscópio e vou mostrar para vocês que nós temos também nesta bobina um PWM, que vai variando aí uma tensão de 5 volts DC e 412, 423 kHz, que é uma frequência. Ok? Então vamos verificar as outras bobinas. Vamos verificar agora a bobina LD4. Vamos posicionar aqui a nossa ponta de prova e eu vou mostrar para vocês aqui no nosso osciloscópio que também há um PWM nessa bobina. Vamos agora medir a bobina LD1. Vamos verificar se essa bobina nós temos um PWM. Vou primeiro verificar deste lado. Vou mostrar para vocês que nós temos apenas uma tensão DC aí de 11 volts. Vamos voltar aqui para nossa tela e eu vou posicionar agora do outro lado. Vamos verificar que nós também temos uma tensão de 11 volts. Então já é possível notar que está faltando um PWM nessa bobina, na LD1. E esse PWM, ele vem desse circuito integrado aqui, pessoal, olha. Do QD1, ele é um circuito integrado que vai gerar o PWM nessa bobina. Então provavelmente nós temos um defeito nesse circuito integrado. Nós vamos fazer a substituição do circuito integrado e vamos verificar novamente se nós vamos ter o PWM após a substituição do componente nessa bobina LD1. Aqui eu já retirei o circuito integrado e agora eu vou substituir por um outro circuito integrado. Aqui eu já substituí o circuito integrado. Vou mostrar para vocês que o que está ruim, ele está bem aqui na nossa carcaça do nosso aparelho, tá? E agora nós vamos posicionar novamente aqui o nosso osciloscópio. Vou ajustar o nosso microscópio para poder mostrar para vocês todas as formas de ondas. Pessoal, aqui já estou com o aparelho ligado. Eu vou colocar a ponta de prova do outro lado da nossa bobina e vou mostrar para vocês o nosso PWM, agora presente após a troca do nosso CI. Vamos medir também, pessoal, a base do nosso transistor, para ver se a gente tem um PWM presente também lá no nosso transistor ou no nosso MOSFET. Uma vez que eu não tenho esquema, eu não tenho como afirmar com certeza. Então vou posicionar a ponta de prova aqui na base do nosso transistor e vou mostrar para vocês que está presente o nosso PWM. Eu vou diminuir aqui o nosso voltage div para
2 volts por divisão e vou posicionar novamente na base do nosso transistor para vocês verem melhor o nosso PWM. Vou medir também a nossa bobina para ver se nós já temos um PWM presente no nosso indutor. Vou aumentar o nosso volts div aqui para 10 volts por divisão e vou mostrar para vocês o nosso pacote de PWM presente já na nossa bobina. Automaticamente, pessoal, a gente já deve ter a nossa tensão de 31 volts presente na nossa T-CON, lá no ponto de teste V1. Então vamos verificar realmente se está presente essa tensão. Eu vou deslocar o traço do osciloscópio para baixo e vou colocar o nosso volts div aqui em 5 volts por divisão. E vamos verificar aqui na nossa placa, no nosso ponto de teste, se nós temos a tensão de 30 volts. Então agora nossa tensão de 30 volts está presente na nossa T-CON. E assim, pessoal, eu vou concluindo por aqui mais uma dica de conserto de aparelho de LCD. Desde já eu quero agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima dica.